Prefiro morrer remando do que parado esperando o vento. Essa é a minha natureza. Entender nossa natureza e o autoconhecimento me faz mais feliz, ainda que me traga um pouco mais de ansiedade. O trabalho é o que a gente precisa fazer, emprego é o que nos mandam fazer. Então, as pessoas que são excêntricas e não encontram esse espaço de criação, de inovação, às vezes a fragilidade está em enfrentar uma rotina chata e sem mudanças. Não tenho lugar para sentar no refeitório, eu almoço em pé. Acho que quando eu remonto um pouco, né, o como eu sou, tem a ver com uma coisa muito simples e vem desde a infância. Eu sou um cara muito curioso. Eu gosto muito da descoberta, de entender como funcionam as coisas, de entender como aquilo foi para lá, como a humanidade evoluiu, como as coisas são do jeito que são, né? E é até curioso, né? Por exemplo, eu sou engenheiro de formação, né? Você falou da Unesp, e eu nem era tão bom assim em matemática, né? No colegial, no ensino médio, não era a minha melhor disciplina. Até ia bem em física e química, mas matemática não era. E fui fazer engenharia justamente para engenheirar coisas. Achei que ia sair um baita do engenheiro ali, né? No fundo, saiu um bom engenheiro, mas nunca apliquei a engenharia. Fui direto para o mundo corporativo, pouco seguindo aquela lógica meio herdada dos pais, né? Até por conta da minha origem, né? Apesar de eu ter essa carinha de playboy, minha família passou por várias superações, né? Meu pai na infância cortava cana, né? Era num sítio, minha avó paterna morreu analfabeta, minha mãe ralou bastante, né? Eles são do interior de São Paulo, né? Meu pai é de natural de Araras, minha mãe perto de Ribeirão, ali numa cidadezinha chama Ituverava, e eles cresceram, né? Então os moldes da família era muito, né? Ter um emprego, né? Estudar, né? Essa evolução, e botaram muito dessa energia em mim, nas minhas irmãs, né, para a gente poder crescer, evoluir um pouco naquela caixinha tradicional. E essa foi minha cabeça por grande tempo, né? Acho que uma parte do processo, como eu acreditava, era justamente entrar numa empresa, crescer dentro, né, e fazer essa carreira mais natural. Mais observador que sou, né, além da curiosidade, eu fui vendo que o mundo tinha outros componentes. E acho que isso foi muito um lado de experimentar coisas. Apesar de ser um cara ali com uma formação em exatas, eu me considero muito de humanas também, né? Pô, sou músico, né, como hobby, tenho uma habilidade artística interessante, eu desenho razoavelmente bem, né? Eu gosto muito de cultura, né? Livros, cinema, teatro, adoro teatro. Então, assim, isso sempre foi algo que esteve muito presente, né? Principalmente a música, assim, acho muito bacana. E são coisas complementares. Então, desde cedo, eu aprendi que ao complementar esses conhecimentos, a gente cria coisas novas. A criação, a inovação, ela vem da combinação de conhecimentos. Então, assim, todas essas passagens, inclusive dentro do mundo corporativo, foi muito bacana, né? Você falou sobre liderar pessoas e equipes, essas coisas eu fui aprendendo dentro do mundo corporativo. Nem tudo é aquela coisa, tem aquele universo de lucro a todo custo, né? E trabalhar e bater ponto. Acho que tem um lado além disso, que vai das relações humanas, né? Eu sempre gostei muito disso, né? De entender como as pessoas se conectam, como que a gente cria coisas juntos, como a combinação dos nossos conhecimentos, ela é muito mais poderosa juntos do que isoladamente, né? Então, é como vivemos em sociedade. Ali, em determinado momento, né, o mundo corporativo, tradicionalmente, não me satisfazia tanto, né, como no passado, no início, apesar, obviamente, né, de ter uma boa remuneração nas últimas posições que eu estava, né, no mundo corporativo tradicional, serem muito atrativas, né? O pessoal brinca que são as algemas de ouro, né? Você está lá, você ganha bem, né? Agora tem um apelido novo que eu me divirto, é o CLT Premium, né? Eles falam assim, CLT Premium. E isso acho que foi um pouco, né, da minha inquietude de falar assim, pô, vamos fazer alguma coisa diferente.
Lá atrás, eu já estava na Meta, né, no Facebook, eu tinha virado, não estava muito satisfeito, achava as coisas que faziam, os desafios muito simples, muito básicos, queria achar meu espaço, mas ao mesmo tempo eu não estava bem internamente. Eu não estava muito legal na cabeça mesmo, por conta, acho que o principal fator era a pandemia. E eu estava assim com burnout e não sabia, eu desconhecia. Eu achava que era o famoso mimimi, né? E eu não entendia, né? Por alguns comportamentos, alguns desinteresses, ou hiperfoco do nada. E isso não foi naquela empresa, isso veio se arrastando de anos. Eu sempre fui um cara muito comprometido em tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, eu botava muita energia, muito intenso, muita intensidade. E ali foi um momento ali, já não estava tanto, eu falei assim, pô, preciso fazer outra coisa, preencher meus espaços, preencher outras coisas. Ali foi um dos momentos que eu falei assim, pô, vou escrever um livro. Eu tinha vários contos corporativos, adorava criticar o ambiente corporativo, meio como um antropólogo com uma visão por dentro, e falava por que esses comportamentos são assim, por que as pessoas agem dessa maneira, por que competições desnecessárias, onde o ego entrava, e por que decisões tão estúpidas que levavam empresas à falência ou a um prejuízo enorme que não fazia sentido. Dentro das corporações, eu tinha uma posição nesse aspecto bem privilegiada, porque eu trabalhava na parte de suprimentos, né, de compras. E ao trabalhar nessa área e crescer dentro, né, assumir posições de gestão, primeiro eu tinha uma responsabilidade muito grande em termos de valores, né, dinheiro, muito dinheiro passando na minha frente, eu tendo que aprovar, tendo que negociar isso, né, não sozinho, mas através de uma equipe. Mas isso também me permitiu conhecer e interagir com todas as áreas de dentro de uma empresa, de uma grande empresa, uma multinacional, e para fora também. Então, quando eu tratava isso para fora, eu estava falando com diretores, presidentes, CEOs dos fornecedores. Então, eu conheci muito tipo de empresa, de negócio, e vi a beleza em vários negócios, em como cada empresa crescia, como tratavam seus funcionários, como algumas empresas que no passado eram tão boas acabaram não dando certo, e outras que você não dava nada, acabaram virando um expoente, crescendo, né? E com sustentabilidade, que é algo bacana. Sempre tentei deixar minha impressão nisso. E eu falei, tenho que fazer esse livro, tenho que escrever esses contos, mas engenheiro que sou, a minha habilidade de escrita e comunicação, né, minha parte em letras não era tão boa. Recorri a uma amiga da Unesp, né, de Bauru, jornalista, né, conheci nessas Interunesps da vida, né, jogos universitários, e aí eu falei assim, pô, me dá uma mão, chama Fernanda Testa, ela até participou do Critique, né, do podcast algumas vezes, e eu falei assim, Fernanda, me dá uma mão aí, vai. Eu estou muito querendo escrever sobre esses contos, mas não tenho essa habilidade, né, como o pessoal de comunicação tem. Ela conta aí algumas histórias. Eu falava, ó, isso aqui aconteceu numa grande agência publicitária, não é possível. Como que deixaram isso acontecer? Aí eu falava, ó, essa daqui aconteceu. Eu nunca citava as empresas, então eu falava assim, ó, essa aconteceu entre dois grandes fabricantes de pasta de dente. Uns são os vermelhinhos e os outros os azuisinhos, né? Você não revela muito, mas dá para entender, né? E ela falava, pô, as histórias são fantásticas, mas o legal da história não é a história em si, é como você conta essa história. E aí é mais divertido. Por que você não pensa em podcast? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, eu já estava acompanhando um pouco da cena, eu sempre acompanhei um pouco o que é hype, o que é trend. Eu falei, nossa, interessante, mas acho que na cabeça dela, ela pensou mais em audiocast, as histórias, deixar no Spotify. E eu não brinco, né? Eu falei assim, não, se é para fazer, vamos fazer um negócio, mas se eu contar as histórias, as que eu sei, as que eu coletei, uma hora vai ter fim. Uma hora eu vou ter que tentar achar e cavar isso daí, né? E não vai ser tão fácil obtê-las. O mais legal são as pessoas contando suas histórias. O mais legal é as pessoas debatendo e trazendo à mesa questões importantes. E no universo do trabalho, né? De carreira, de negócio, mas coisas que fazem sentido profundamente, né? Repensar esses modelos. Eu falei, putz, seria muito legal eu levar isso para frente, levar isso para um formato que fizesse sentido. Eu falei, eu não vou fazer isso sozinho, né? Porque na época eu trabalhava, eu falava assim, pô, é bem provável que eu precise me distanciar por um tempo, né? Viagens de trabalho, né? Estava pensando já no fim da pandemia, acreditava que o modelo ia ficar mais remoto, híbrido mesmo, mas, bom,
Pensando nisso, vou recrutar aqui uma turma, né, para me ajudar nessa missão. O Geiger foi o primeiro, né? Eu falei assim, pô, a gente tinha morado junto, né? Numa época a gente morou junto numa época de República de Trabalhadores, né? Na época a gente trabalhava na P&G, né? Na Procter, e para economizar, né? É aquela coisa, a gente já tinha posição gerencial, mas era apertado, não ganhava tão bem assim. Vai ter escola, mas mesmo assim não. A gente precisava, né, dessa ajuda. A gente morava em umas 5 pessoas uma época no mesmo apartamento, dividia, e ali rolou uma grande amizade. Ele, carreirista que só, foi crescendo, né, dentro de finanças, foi virar CFO na L'Oréal, né, saiu da P&G, foi para a L'Oréal, depois foi para a Uber. Eu falei, pô, esse cara tem uma trajetória diferente da minha, é complementar, conheço ele, e ele tem o lado dele, a gente tem nossas divergências filosóficas, mas é isso que complementa, né? Trouxe ele por conta da vivência, ele viveu muita coisa, ele também burnoutou dentro das empresas. Eu falei assim, tem que estar aqui, a gente tem que ter essas conversas e vai ser muito legal. O outro foi o Diego, né? Estava já desenhando, o Diego muito pela minha convivência. Na época que a gente morou junto em Curitiba, né? A gente não dividimos apartamento, mas a gente conviveu uma época a trabalho. Eu fui para lá mais ou menos na mesma época, e viemos para São Paulo mais ou menos na mesma época. Eu cheguei um pouquinho depois dele e voltei um pouquinho antes, né? E a gente tem muitas coisas em comum, né? E fizemos MBA juntos, estudamos na mesma sala, e eu conheço muito ele, é um cara, super cabeça, né? Ele é outro engenheiro de humanas, né? Joga xadrez comigo, a gente fala sobre livros, música, ele é super fã de Beatles, né? Então a gente gosta muito, tem muitas coisas em comum. Aí, e a gente, eu falei, pô, isso aqui vai ser uma trinca boa para começar o programa, e se eventualmente precisar, como muitas vezes fizemos, fazer rodízios, né? Quantos programas já fizemos sozinhos, os três, e eu gosto muito quando a mesa está cheia. A mesa está cheia, os três estão na mesa, porque é bem complementar. Criamos, né, o podcast. O podcast veio muito em cima da ajuda que o Flow, nas origens, deu e abriu portas, né? Eu consegui um contato do Igor, eu estava procurando, já tinha falado assim com o assistente, com o assessor do Vilela, por exemplo, eu já estava vendo o cenário de podcast surgindo, eu só queria trocar informações, como que faz? Era uma coisa nova, eu não sabia fazer, pergunta para quem sabe, né? É uma coisa muito simples, vamos atrás de quem sabe. E aí o Igor, né, a gente fez uma reunião, nunca esqueço, foi um fim de semana na casa antiga do Flow. Eu cheguei lá, estavam as meninas do Vênus, os caras, eles estavam criando algum conteúdo, o Jean, a gente cumprimentou todo mundo, oi, tudo bom? Tinha um fliperama, já joguei um Street Fighter com o Igor, já rolou uma sintonia ali, tomei uma surra, né, no primeiro dia. Hoje eu ganho algumas coisas dele ali, assim, é bem na surpresa, mas ele joga muito bem, ali já rolou uma sintonia, e a gente eu expliquei a história do podcast que a gente queria construir, ele falou, cara, que alívio, né? Porque 90% das pessoas chegam para mim pedindo ajuda para montar um podcast, e é assim, o que você quer falar? Ele perguntava, eu quero falar com pessoas famosas, eu quero falar com atletas, com cantores, músicos. Ele falou, bom, basicamente você quer fazer um outro flow. Eu falei, não, a gente quer falar com pessoas e entender o aspecto do trabalho delas, ou conjunturas que interferem a vida, né, de alguém que trabalha, de alguém que tem um pequeno negócio, que empreende, que lições a gente pode tomar? E sem groselha, sem papo coach. Essa é a nossa pegada. Na verdade, a gente discorda muito dessa abordagem de coach oráculo. A gente gosta de dizer isso, o coach oráculo, que sabe todas as respostas, que vem em mim e compra meu curso. A gente gosta muito de quem é o especialista naquela área, quem pode te ajudar naquele conhecimento, e vamos trazer essa pessoa, esse conhecimento até você. A gente acredita muito nessa inversão. Existem pessoas estudando aqueles assuntos. Essas pessoas têm que fazer isso, né? Tem que ajudar nisso. E vamos trazer elas. Às vezes as melhores ideias estão embaixo de uma pessoa tímida sentada, né? Levanta essa pessoa e tira essas ideias, ou alguém que não foi acessado. Então ali foi o princípio, a gente passou por muitas fases, né? O Flow ajudou muito a gente no início ali, entendendo como produzir, e meio que virou uma simbiose, porque como a gente conhecia muito de negócios, de empreendimento, né? De como crescer, como conduzir uma empresa, na época o Geiger estava num sabático, ele estava ali naquele período, o que vou fazer, não estava, né, meio
ainda no meio da pandemia, não tá, passou por uma situação bem complexa também. E ele falou assim: estava livre. O Igor falou: pô, o que eu faço aqui? Que ajuda? Eu falei: eu olhei para o Geiger, pô, quer ajudar eles, né? Então ele entrou lá. No primeiro, ele começou como um Chief Curiosity Officer, né? Que ele brincou, né? Um cara de curiosidade para aprender como funciona. Depois foi virando CEO e recentemente ele passou a cadeira para outra pessoa ali para assumir toda a gestão do grupo, né? A Sara, a gente trouxe da Mastercard, justamente pelo conhecimento em marketing. Então a gente sabe também nossas limitações. Liderar, acho que tem a ver também com saber as próprias limitações e deixar quem entende mais, quem brilha mais, conduzir o negócio, né? A mesma coisa foi a evolução. Em dado momento, o Critique, ele tinha um grande problema, que era o seguinte: a gente tinha conversas muito bacanas e muito profundas. Mas entendendo a internet como a gente entende hoje, a gente viu que não adianta trazer uma pessoa relevante, bacana, com um assunto bacana, e as pessoas desconhecem. No fundo, tem um pouco disso na internet. Às vezes a galera quer ver uma cara conhecida, quer ver um react, quer coisas que não era a nossa proposta. Então a gente foi, de certa forma, manobrando um pouco o programa para trazer pessoas mais relevantes, algumas pessoas mais conhecidas e, quiçá, elas vão interagir. Então a gente está numa segunda temporada, já dura passou de 2 anos essa segunda temporada, indo para a terceira, onde a gente vai reformular alguns quadros, vamos trazer coisas novas, mas a gente entendeu, teve essa leitura do jogo também da internet, que não adianta só ter uma conversa boa, tem que fazer o jogo da audiência. Pensando nisso, a gente pensou em coisas que a gente não queria conversar, coisas que a gente não queria trazer no Critique, não porque a gente não tem interesse no assunto, mas porque o espaço já tinha sido transformado para conversas mais relevantes em volta do trabalhador. Então a gente a gente separou, né, espaços dentro de um outro canal, que é o Flow SA, para dica para quem está no início de carreira, que é estagiário, para quem já tem um pequeno negócio, pega uma dica ali com o Caíto Maia e ele sempre traz um especialista para falar. A gente fala tanto de agro é pop, agro é tech, agro é do mal. O que é o agro? Então a gente trouxe um pequeno pecuarista ali, né, que é o Arthur Toledo, que é um cara muito 10 para desmistificar, para visitar fazendas, para conversar com essa área. Então a gente foi montando um pequeno coletivo e tentando levantar e abrir essas questões que são tão relevantes em várias áreas, em vários mercados, em várias etapas da nossa jornada e carreira. Acho que, resumidamente, foi isso que a gente tentou construir, que a gente continua construindo, e várias surpresas foram aparecendo, né? As pessoas que a gente ajuda, a gente apelidou carinhosamente no Critique as abelhinhas, né? Que eram pessoas, às vezes, que estavam em situações de fragilidade dentro do trabalho, questões, inquietudes de para onde eu vou, o que eu faço, eu não sei se eu estou tomando o caminho certo na minha carreira, ou então estou com uma dificuldade de arrumar emprego, ou meu emprego, estou passando por uma dificuldade no emprego, às vezes, assim, questões de assédio moral. A gente viu coisas tristes, né, de gente escrevendo depoimentos assim de, pô, eu sou terceira na empresa e eu não tenho lugar para sentar no refeitório, eu almoço em pé. Nossa, aquilo me parte o coração, porque é uma condição subhumana. Eu acho que quando a gente pensa no trabalho, e é algo que tem que fazer parte da vida, né, da maioria das pessoas, é, por que isso não ser uma coisa agradável? Por que isso não ser pensada para ser uma coisa boa? Então, esse sentimento de propósito foi o que motivou muito nós três a conduzir todos esses projetos, trazer pessoas conosco que acreditam nisso, que continuam acreditando, fazendo do jeito certo, sempre na melhor das intenções, e buscando atingir esse público. A gente sabe que o nosso conteúdo é mais denso, o papo às vezes não é tão simples, eu não sou o melhor comunicador, mas eu tive atitude. E acho que essa atitude é o que me faz tentar melhorar, trazer melhor essa comunicação, tentar construir isso. E eu não faço sozinho, a gente faz superando tanto isso, os nossos problemas pessoais, né? Porque também temos um lado de fora, dar a cara na internet não é simples, né? Você correr o risco de ser cancelado, da sua família, né, ver as pessoas batendo, né, com algo que você diz, não interessa o que você fala, né? Já no universo polarizado tem gente que vai te bater, tem gente que vai elogiar e faz parte do jogo. Acho que foi uma atitude muito corajosa. Também passar por dificuldades, né?
como o Diego, né, que faz o programa com a gente, enfrentando um problema grave de saúde. A gente está convivendo e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança, porque a gente gosta de conviver com ele, e a evolução de cada um, né? Se olhar o primeiro episódio, o Geiger, no primeiro episódio do Critique, a gente estava bem cru e o Geiger não estava tão grisalho. Então é engraçado, né? A gente vai envelhecendo junto, vai trazendo, já tem uma idade ali que a gente já olha, pô, não temos tanta energia para isso, vai em evento, faz uma cobertura, apresenta outras coisas, né? Então acho que isso daí foi bem transformador. As outras coisas foram aparecendo na minha vida, particularmente no automático, né? Por dar aulas, né? A GV me convidou, né, para dar aulas, até porque eu já dava dentro das empresas, né, parte de negociação. Quando deu o cancelamento nos estúdios, que a gente perdeu todos os patrocínios, e o Geiger já tinha falado, pula para cá, que eu estou precisando de ajuda. 2 semanas depois, o Monark falou aquela besteira, perdemos todos os patrocínios, programas que não tinham nada a ver, o Sérgio Sacani falando de ciência, o Vênus, não tinha nada a ver, perdemos tudo. Eu fiquei, acho que uns 2 meses sem dormir direito, insônia, aquela ansiedade subindo. Cheguei a tomar remédio para controlar a ansiedade, aquilo me fez um mal. E outras coisas particulares, né? Eu falei assim, tenho tanta coisa para entregar, não vai ser isso que vai abater, né? Vamos para cima. Abri uma consultoria, as empresas me procuram muito, né? Por conta dessa parte de compra, suprimentos, né? O supply chain. Então, vira e mexe, eu faço um trabalho aqui, outro ali, ajudo muitas empresas a desenvolverem ainda, ajudo as pessoas da melhor forma possível dentro do Critique, dou as aulas, então vou abrindo, continuo escrevendo, estou escrevendo um outro livro agora, mais focado em negociação mesmo. Então a gente vai abrindo um leque de outras coisas que vão preenchendo a nossa vida, nosso tempo, e eu pensei muito mais em como me reinventar com propósito. Não descarto o mundo corporativo, mas acho que eu entraria nele se um dia voltar de uma outra forma, com uma outra experiência, com um novo Mário. Isso é algo que eu frequentemente pondero e tento observar. Eu acho que existem vários momentos na trajetória corporativa das empresas, e cada empresa vive um momento. Eu acho que, para responder com precisão a tua pergunta, seria um depende. Eu acho que depende muito da maturidade das empresas. E a maturidade das empresas ela está relacionada com a maturidade dos profissionais nessas empresas. Então, quando eu olho, por exemplo, um perfil como o nosso, polivalente, interessado por vários assuntos, eu, por exemplo, trabalhei em compras a maior parte da minha carreira. Eu passei por planejamento, eu passei por pesquisa e desenvolvimento de embalagem. Né? Hoje eu cuido, né, de uma vertical de negócios, né, o que eles chamam de unidade de negócio, né, uma business unit. Então, eu vejo essa polivalência na gente com muita positividade. Né? Quando eu trabalhava em compras, eu também não me inquietava só em dominar a minha área. E isso é uma das dicas que eu dou, às vezes até em palestras, o pessoal me chama para conversar, para dar treinamento para as áreas, tanto de vendas, compras, outras áreas, eu falo disso, domine a sua área. E eu tenho certeza que em procurement, né, compras, como falam, cara, eu sou muito bom. Eu conheço muito bem como funciona, como entende, mas eu era curioso também em cima das outras áreas. Até porque grande parte da minha carreira eu estava no compras indiretas, né? Que não é só. Eu passei por compras diretas, né? Que você compra normalmente matéria-prima, os insumos que vão transformar e virar o produto final, mas os indiretos é aquilo que meio que faz uma empresa virar uma empresa, né? A contratação dos serviços profissionais, o jurídico, contabilidade, empresas de tecnologia e tudo mais. Então você tem que ter interação com todas as áreas. Isso ajuda muito, me ajudou muito a ter um conhecimento mais amplo de como funciona o negócio, de como funcionam as outras áreas, as necessidades das outras áreas, de entender as dores. Então, quando a gente é polivalente e tem outras informações, conhecimentos complementares, isso traz mais robustez profissional. Essa é a minha opinião. Contudo, existem empresas que ainda pensam muito assim, ser um super profissional é olhar, o profissional é olhar só para aquela caixinha e o que ele atua, aquela área de atuação. Não incentiva, não motiva, o funcionário não tem motivação e nem recompensa em explorar outras áreas. Como resultado, essas empresas a longo prazo, elas tendem a ter uma performance inferior.
Acho que eu estudando um pouco, muito, eu gosto muito do Jim Collins, né? Um clássico na literatura empresarial, porque ele fez uma pesquisa fantástica. Ele olhou o que essas empresas todas aqui fazem em comum, que elas se dão bem, que elas bombam, estão sempre crescendo, ou às vezes até contornam uma dificuldade, mas continua sendo uma empresa boa e relevante no mercado. Então, ali tem os elementos, né? O tipo de gestão, o estilo de gestão. Quando eu olho agora um pouco mais recentemente, eu vejo pessoas diferentes e excêntricas, né, fora do comum, como é o nosso caso, elas são valorizadas por pessoas excêntricas também. Elas são valorizadas geralmente por pessoas que pensam fora da caixa. Então, acho que um ambiente ideal como o nosso, né, para nós, excêntricos, digamos assim, é justamente encaixar com essas pessoas e ver que enxergam valor em ter pessoas que pensam diferente, que estão à frente do tempo, nexologistas que olham para o futuro e tentam antecipar esse futuro para dentro dos negócios, criam empresas. Eu crio coisas toda hora. Eu falo, pô, galera, vamos fazer isso aqui nos estúdios, será que dá? Não, isso é uma besteira. Eu falo, puxa, é verdade, essa ideia não é boa. Mas está criando, está inovando. Oh, e essa ideia aqui? Não, essa é legal, vamos executar, que vai dar boa, isso aqui o pessoal vai gostar, né? Deve funcionar, vamos experimentar. Também tem o lance da experiência, né? Experimentar. E tem experiências que as empresas fazem que não tem risco. Quando você olha todo o faturamento, é uma experiência pequena. Eu dou vários exemplos, né? Por que a Unilever resolveu pegar uma das principais marcas dela e transformar isso em outro negócio, né? Pegar a Unilever e transformou o Omo, que é um sabão em pó, em lavanderias. É meio, né? Então você tira o foco de um produto e coloca em algo que é o foco numa solução, é tua roupa limpa. Omo não é mais sobre lavar roupa, né? Aí tinha aquelas propagandas, né? A criança pode sujar, se sujar faz bem. Ô, Fora, devolve minha bola, pai, a gente estava jogando. Sujou? Omo Progress agora é total. Performance total, como você nunca viu, para roupas brancas e coloridas. Vem pegar! Isso depende de criatividade, tem que ter gente dentro pensando nisso. Só que existe o outro caminho. Quando isso não é incubado dentro das empresas e fomentado dentro das empresas, existe um caminho mais rápido e simples, que é você pegar e comprar startups. Alguém está pensando na novidade, alguém está pensando nisso. Então, não é tão simples para todas as empresas ter uma área de inovação, ter pessoas excêntricas que pensam no negócio, que conhecem bem o negócio ou que chegam e aprendem rapidamente o negócio e vão. Eu tenho uma passagem na minha carreira, eu nem coloco muito em LinkedIn, porque eu ocupo um espaço, às vezes, precioso para deixar meu currículo reduzido. Mas eu tenho 6 meses de Bayer, né? Eu trabalhei numa empresa de óleo e gás, e depois eu fui para a PepsiCo, né? Mas entre essas duas empresas, eu fiquei 6 meses na Bayer, numa empresa que fez um spin-off, né? Ela separou da Bayer para virar outra empresa, ela chama hoje Covestro. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa empresa. Quando eu cheguei, era uma empresa de origem alemã, né? Os alemães falaram para eu, tinha uma chefe alemã, ela falou assim, você vai entrar na empresa, e é um projeto muito complexo. A gente imagina que vai levar uns 3 anos para colocar a casa em ordem, porque fecharam fábricas no Brasil, todos os produtos têm que vir importados da Europa. Falei, nossa, bem interessante, vamos descobrir como funciona isso. Viajei para a Alemanha, entendi como funcionava, como fabricavam os produtos, como tudo. Voltei para o Brasil. Em vez de eu falar com o meu time, gerencial, aquilo deixava o pessoal inquieto. Eu ia falar com vendas, eu ia falar com... O planejamento estava embaixo de mim, né? Eu tinha planejamento, parte de compras, de uma parte mais supply chain, estava tudo embaixo. Aí eu conversava com as outras áreas, né? Com atendimento ao cliente, como que funcionava. Em 4 meses, eu tinha mudado o footprint da empresa. Onde que chegavam os materiais, onde que eram os pontos. Eu já tinha olhado e falado assim, pô, hoje chega tudo por Santos. Vários clientes estão no sul do Brasil. Vamos olhar outro porto, vamos trazer navio graneleiro ao invés de tambor, diminui o uso de embalagem, é mais sustentável, sabe aquela coisa, aquele pacote completo? Eu lembro que eu ficava no Google Earth, vendo o rio Itajaí, e eu olhava por cima e falava, opa, aqui tem um reservatório de anel, vamos para lá, e eu não vou sozinho, eu montava comitiva, ia comigo a gerente de logística, ia o gerente de
tributário para a gente conversar com a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, por exemplo, e aquilo rapidamente, algo que poderia levar 3 anos, eu executava em 4 meses. Porque eu vinha de outra pegada, vinha de uma pegada muito acelerada, meio da natureza de bens de consumo. Bens de consumo é assim, é rápido. 3 anos é muito tempo. E ali, já em 4 meses, já não tinha muito o que fazer. Eu falava com o presidente da empresa no Brasil, era outro alemão, e eu falava com ele, e aí ele falou, cara, não tem como te dar muita coisa, não. Você foi mais rápido do que a gente esperava. E falei, tá tudo certo. E aí rolou outra oportunidade, fui para a Pepsi. E acontece isso. Então, tem lugares que a gente tem que ser o que somos, entregar o que podemos, como podemos, e saber pedir ajuda também. Não ser aquele oráculo de todas as respostas, né? Mas tem um outro lado também que eu acho que é legal, JV, que é bacana da gente falar, e está bem atual. Hoje as empresas viram que as pessoas estão adoecendo, nessa busca de propósito, as novas gerações estão entrando com outras expectativas, outras perspectivas de vida, viram os pais, às vezes, até crescendo, indo bem financeiramente, mas doentes, abdicaram muito do tempo com os filhos para poder dedicar ao trabalho e garantir o sustento da família, mas, ao mesmo tempo, trouxeram outros problemas, né? A ausência de convívio, as doenças mentais chegando em casa. Não era incomum eu ouvir relatos no RH de pais que estavam agredindo as esposas, os filhos, porque estavam estressados e descontavam a raiva nos outros. Isso não é incomum. E vice-versa também. As esposas que chegavam totalmente frustradas, gente que estava grávida e perdia os nenéns. Então, é terrível. A gente falou, tem que ter uma mudança nesse ciclo. E aí surgiu uma coisa que parece mágica, e dos nossos amigos psicólogos que trabalham em RH, que é vamos expor nossas fragilidades. E colocam assim, vamos expor nossas fragilidades, como você está, como você chegou para essa reunião, como estamos. E quem quer expor fragilidade num ambiente onde a fragilidade não é bem vista? Ninguém, você fala assim, cara, eu quero comprar um carro frágil. Não, você quer um carro robusto. Não, eu estou pensando em comprar uma casa, eu quero morar naquela casa ali que é frágil. Não, ninguém quer uma casa frágil. Frágil é diferente de delicado, deixa isso bem claro. A gente quer coisas robustas e funcionários robustos também. Então, num ambiente onde você não tem uma abertura para conversar, chegar do nada e falar assim, precisamos expor nossas fragilidades, é muito complexo. Então, as pessoas que são excêntricas e não encontram esse espaço de criação, de inovação, às vezes a fragilidade está em enfrentar uma rotina chata e sem mudanças, e sem perspectiva, e sem novos projetos que alimentam não só o crescimento da empresa, mas a nossa alma também, irrequieta. E acho que vem um pouco disso, dessa combinação. Então, para concluir, acho que vale a pena para as pessoas como nós explorarem outras coisas e também ter a maturidade do tempo certo. Às vezes a empresa, naquele momento, naquele ciclo, não vai proporcionar isso para a gente, mas como um cubo mágico que gira para cima, muda um chefe, muda uma área, cria um novo produto, às vezes passa um tempo, aguenta a onda, muda. Não mudou tanto tempo assim, às vezes vale a pena esperar. Eu já fiz mudanças que eu olho para trás e falo, puxa, acho que se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha me dado bem. Mas caminhos da vida são assim, não dá para se arrepender. Eu prefiro morrer remando do que parado esperando o vento. Essa é a minha natureza. Entender nossa natureza e o autoconhecimento me faz mais feliz, ainda que me traga um pouco mais de ansiedade. Que baita pergunta. No meu ponto de vista, eu posso seccionar um empresário brasileiro em 2 principais, né? Tem um que é aquele que a gente observa mais, que quando a gente sai nas ruas, consegue encontrá-lo passeando, ou num shopping, ou num restaurante, às vezes está com a sua família. É o pequeno empresário, é aquele da livre iniciativa, ou o MEI. Hoje em dia tem muito MEI, né? Eu sou empresário de mim mesmo, também tá. Mas vamos colocar esses no mesmo pote. Eu acho que são empresários de coragem, porque empreender no Brasil realmente não é fácil. São várias dificuldades,
E muitas coisas que eu vejo, principalmente dos liberais, né? Perdão, faz sentido. É carga tributária, é pouca contrapartida, é uma série de coisas que fazem sentido. Esse empresário, ele é um empresário que, sim, ele quer se dar bem, sim, ele quer gozar a vida, sim, ele quer dar uma boa vida para a família, para os filhos, sim, ele quer poder desfrutar a vida, ainda que tenham desejos fetichosos por coisas desnecessárias, mas tudo bem. Mas ele existe, ele está ali, e no fundo ele é o maior músculo hoje do Brasil. Né? A principal participação econômica está em cima dessas pessoas. E sim, eles são geradores de emprego, ainda que vários dos empregos sejam, a qualidade desses empregos seja discutida, ainda dá para se apoiar nisso. Mas quando a gente olha a outra camada, que são os grandes empresários, e aí eu estou falando dos empresários com B, né, de bilhões na conta, que são os que podem transformar o país, ali eu vejo um pouco com uma certa tristeza, porque são os empresários pouco imaginativos, são os empresários que replicam padrões de outros países, trazendo para o Brasil. São os empresários em todos os ramos, né, na indústria, no agro, nos serviços, na tecnologia, que usam o Brasil muito mais como uma fazenda para mineirar, né, essa renda, o próprio capital, e gastar esquiando na Europa, né, se divertindo na Disney em paredes pintadas, né, por outras pessoas, né, não vai nem não desenvolve o nosso país. Isso tem a ver um pouco com a nossa história, né? Engenheiro que sou, história era a minha pior disciplina em toda a minha carreira acadêmica, né? Minha vida acadêmica, né? E como aluno eu detestava história, não entendia, não caía, não gostava, e fui ter o interesse depois de adulto, né? E me apaixonar por tanta coisa. Então, quando a gente entende história, e eu de exatas como sou, a lógica combinado com história, os dados mostram muito disso. A nossa realidade está em cima desses grandes empresários que não imaginam um Brasil melhor, que não investem aqui dentro, preferem trabalhar. Mas isso também tem a ver com uma coisa muito anterior, que a gente não depende só deles. E existem grupos superiores financeiros, né, potências financeiras, países inteiros que, de certa forma, influenciam esse comportamento, e a gente não tem essa independência toda, né, como a gente acha. Então, o Brasil ele é desenhado a migalhas e a interesses externos. Eu trabalhei só em multinacionais, as empresas nacionais que eu trabalhei são basicamente em cima da minha imaginação e dos meus colegas. Eu não tenho como montar de um dia para o outro uma fábrica ou uma grande fazenda. Então, vejo essas questões com muita tristeza. Podiam ser os nossos heróis, os empresários. A gente tem visto os casos recentes, o próprio escândalo da Americanas é uma das coisas que me deixou muito triste, né? É o sonho grande, mas sonho grande a qualquer custo. Eu acho que não. Acredito, sou esperançoso, acho que tenho um bom otimismo com as novas gerações, já estão se importando com coisas mais interessantes, é o como. E agora, a discussão do melhor modelo é o que está em pauta, o que está em jogo, né? Tem gente que acredita em coisas antigas, tem gente que acredita em coisas novas, tem gente que acredita em coisas que ainda não foram experimentadas, e só o futuro vai dizer. Acho que não vamos estar vivos para ver uma mudança tão grande quanto precisaríamos. Enquanto isso, eu penso que eu posso fazer o meu papel, eu posso tentar articular, eu posso tentar convencer, eu posso ser convencido também de novas ideias, e esse é o meu papel social, né? Eu acredito que não tem como fazer um Brasil diferente, construir um cenário de mercado, de negócios mais interessante, mais próspero para todo mundo nisso. Em negociação, a gente fala de um conceito bem interessante, que é a falácia do bolo fixo, que o bolo ele está num tamanho, e a gente tenta dividir ele e cada um sai pegando o seu pedaço. Parece aquelas festas de feriado, aqui em São Paulo tem alguns que faz aquele bolo de metro, e aí libera para o povão pegar, cada um chega com um pote, põe em cima, vai com a mão mesmo, o bolo é despedaçado. Ao contrário, dá para você fazer o bolo crescer como sociedade, crescer mesmo, e a gente já ir dividindo, mas com ele crescendo. Não é esperar crescer para dividir, porque dá a impressão de que é aquela coisa, a mãe, não, na volta a gente compra o teu presente, né? Assim, na volta a gente compra o seu brinquedo.
e nunca compra, né? Isso também acontece, mas eu acho que dá para ir crescendo e dividindo e se organizando, em quando isso é melhor pensado, quando isso é melhor. Então, nessa corrida dos ratos, na busca por pegar o seu pedaço de bolo, acabam ficando num beco sem saída. É muito comum, eu já vejo, já observo, já mapeio, identifico empresas que nascem já preparadas para morrer. São empresas natimortas. É muito comum. E é só olhar os cenários e ver o que está acontecendo. Essa última bolha de startups foi isso, muita gente querendo, muito dinheiro sobrando no mercado, numa expectativa milagrosa de crescimento e rendimento. Não foi isso. Muita coisa apoiada em tecnologia, o famoso escalável, né? Efeito iFood, cresce rápido, ganha muito dinheiro, mas são para poucos, né? É um oceano azul, é para poucos. Compensação, vale a pena para quem acompanha o mercado observar que novos oceanos azuis estão crescendo. Alguns mercados ficaram desinteressantes. Esses tempos eu fui palestrar num evento e antes de mim tinha subido no palco um desses comunicadores e ele deu aquele famoso exemplo da Kodak. Não aguento mais esse exemplo da Kodak, eu já fico meio... Até falo, nossa, mas acho que todo mundo já ouviu o exemplo da Kodak, como parou no tempo, não se atualizou, era a maior referência em fotografia, mas não investiu em equipamento digital. Aí eu fiquei pensando assim, como eu vou começar minha palestra depois de ouvir isso? Aí eu subi e falei, oi pessoal, tudo bom? Me apresentei e falei assim, eu gostaria de começar falando sobre a Kodak. Aí todo mundo, pô, não sei o quê. Todo mundo vem aqui e fala que a Kodak é isso, que não se atualizou, que não foi isso. A Kodak está presente na vida de vocês até hoje, vocês não perceberam. Quando você vai tirar uma chapa, né, do seu dente, do seu pulmão, onde aquele filme é revelado? Para quem é fotógrafo profissional, artístico, quem fabrica os filmes ainda? E outras soluções e serviços, eles ainda fazem. E sabe quanto eles faturam? Quase 2 bilhões de dólares por ano. Que você fatura isso? Não. Então você tem muito que aprender com a Kodak hoje, que mesmo tomando um tropeço, digamos assim, de não acompanhar a inovação, continuou bem sólida. 2 bilhões não é para qualquer um. Eu não estou falando da Kodak que se perdeu no tempo. Eu estou falando da Kodak que ainda está viva. Da Kodak que ainda pode dar a volta e achar outro espaço. Só morre quem fechou o CNPJ. Se ele ainda está aberto, coisas podem acontecer, né? Muito boa pergunta. A resposta pragmática é: precisamos de um plano. Um plano concreto e real. Eu não acho que o governo não tenha um plano, mas quando a gente olha a conjuntura da nossa democracia, e essa é a minha forma de enxergar a nossa democracia, ela não é uma democracia plena. Não é porque a gente vota nas pessoas, nos candidatos, que nós vivemos uma democracia. Uma democracia, ela compreende e entender o que é uma democracia. E se você sai às ruas e pergunta para as pessoas, você vive numa democracia, e o que é uma democracia, eu acho que grande parte da população não vai saber responder o que é. Nem para que funciona, nem como deveria funcionar. Então, a democracia só é plena começando pela educação. Eu não vejo no planejamento de um país, de uma nação, nessa construção, a educação como ela está, como parte estratégica desse desenvolvimento. Ali já é um ponto de partida para uma conversa com a Tebet. Não acredito que eu trabalharia com ela por outras questões que antecedem o governo Lula. Respeito às decisões do presidente, porque sou brasileiro e vivo aqui, mas acho que temos divergências, principalmente nas nossas trajetórias. Não acho que ela não seja uma mulher que não tenha competência para estar lá, mas acho que está pelos outros interesses. Eu provavelmente falaria, Lula, eu quero passar o tapete nela, me põe aqui e eu faço uma coisa mais interessante, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, muito menos com agro. Minha família não é fazendeira. Então, esse seria o meu recado. Mas se ela quiser me escutar para outros assuntos, eu tenho certeza que eu posso contribuir para o país com os conhecimentos em negociação, com os conhecimentos em supply chain, como executivo, como planejamento mesmo de país, eu acho que dá para a gente fazer, mas eu não acredito na nossa democracia. Infelizmente, o Mário não tem um patrocinador, ou eu não consigo colocar um deputado no Congresso. Eu adoraria chegar no nível para poder bancar um deputado no Congresso. Ainda não estou lá,
Quem sabe eu não consigo, através, no futuro, né, espero que próximo, ter a relevância e a articulação necessária para poder indicar ou promover pessoas, né, ao Congresso, ao Senado, que eu acredito, de verdade, nos valores, nas ideias, nos projetos, mas isso também está muito distante. Às vezes, fazendo um programa como o Critique, que a gente conhece muito empresário, muito político, muito executivo, tem dias que eu chego, às vezes, eu entro com o pé atrás, eu falo, puxa, acho que vai ser uma conversa ruim. E eu descubro pessoas talentosíssimas, pouco aproveitadas. Em outras vezes eu vejo tanta gente que está no hype, famosas e ocas por dentro. E saio decepcionado e com mais vontade de aprender e uma vontade legítima de continuar me construindo como uma pessoa melhor. Porque eu falo assim, não dá. Desse jeito é muito triste. Trabalho é o que a gente precisa fazer, emprego é o que nos mandam fazer. Vazio é o nada. O propósito é como a gente pinta esse quadro que é o vazio. Mas acho que uma viagem que eu gostei muito foi porque foi aqui no Brasil recentemente, onde eu fui para Angra, e duas coisas que eu gosto muito. Praia, mar, vida marinha, Mata Atlântica. A gente mora no melhor país do mundo. Adoro aqui. Acho que nenhuma comida é intragável, mas eu não gosto muito de jiló, não. Um sonho irrealizável é poder viver numa sociedade mais justa, assim como a gente escreveu num papel. E a realidade é como a gente desenha ela. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente de quem está nos escutando, porventura, e quem pode escutar a gente depois de muito tempo. Essa realidade tão única e individual e tão coletiva é o que vai fazer a gente encontrar tudo isso que você perguntou antes, o propósito, preencher nossos vazios e tentar buscar essa felicidade. Essa realidade dura também, e esse sofrimento, às vezes, dessa realidade, é o que nos traz inspiração, é o que nos traz motivação para enfrentá-la, para desafiá-la, para tentar moldá-la. Eu só acho que algumas pessoas conseguem moldar a realidade mais fácil do que outras, e sem muita responsabilidade. Eu gostaria de ter mais responsabilidade e estar preparado para assumi-la. É por isso que eu tento ser uma pessoa melhor. Eu vejo os Beatles, não é minha banda favorita, gosto muito, né? Eu converso muito com o Diego sobre Beatles, mas eu brinco, né? Beatles foi uma banda muito importante na minha adolescência. Ela fala assim, ele fica louco, né? Quando a gente conversa sobre Beatles. Mas é uma baita referência, né? Meu cunhado também é muito fã, a gente fala muito de Beatles. O Harrison, para mim, ele tem uma lição corporativa. Eu acho bacana de trazer. Quando o Harrison foi muito suprimido na dupla Lennon-McCartney, poucas músicas, ele tinha direito a uma, duas músicas, às vezes de autoria própria, né, nos álbuns, ainda que várias delas entrassem, fossem hits, verdadeiros hits, né, nas paradas, o John e o Paul não davam esse espaço. Quando os Beatles se separaram, para mim, uma das coisas mais emblemáticas é ele, na carreira solo, lançar um álbum duplo, que é um dos melhores álbuns, se bobear, está no meu top 3 álbuns que um ser humano pôde produzir. Então, isso mostra muito, né, que em todos os lugares, todas as organizações, e até nos Beatles, você consegue suprimir e reprimir esses talentos e deixar eles bloqueados. Acho que o verdadeiro talento está em levantar essas pessoas e trazer o que há de bom em todo mundo e colocar para o mundo o que é de bom. Imagina se os Beatles não tivessem acabado, onde essas músicas iam parar? Conceitualmente, e pelas origens, e pelos personagens, eu gosto muito do Black Sabbath, uma banda onde o principal letrista é o baixista, isso não é comum, você tem um baterista excepcional, você tem um guitarrista que perdeu parte dos dedos trabalhando, você tem um vocalista que sofreu muito bullying na infância, e eles pensarem de uma forma tão disruptiva na época, eles observando as pessoas indo ao cinema para ver filmes de terror. Eles falam, as pessoas
querem ver filmes para sentir medo. Então, por que não escutar música para sentir medo? E com letras impactantes, né, que provocam e despertam curiosidade. O meu gênero preferido, sem dúvida, é o rock, mas eu sou muito eclético. Eu cresci ouvindo música clássica, meu pai gosta muito de música clássica, e eu adoro MPB, eu gosto muito de funk americano, eu gosto das nossas músicas regionais, brasileiras, o sertanejo antigo, né? Só quem já ouviu o Milionário Zé Rico sabe o que é uma voz bem afinada numa época onde a música não precisa ser tão bem feita assim, e tudo bem, a arte é assim. A empresa mais disruptiva que eu conheço foi a P&G, aí ainda é. No passado, a empresa começou como fazendo vela e sabão. Depois ela já estava fazendo barbeadores, né, com as aquisições, fusões, e tem um livro dela que, por ter trabalhado, a gente ganhava como funcionário, mas nem todos liam. Eu li e é muito bom, chama Tide, não sei se tem uma versão traduzida em português, né? Tide é uma das marcas até, né, que aqui no Brasil virou o Ace, né, que é o sabão, mas mostra como a combinação de desenvolvimento dos produtos gerava um novo produto. Então, ao descobrir por exemplo, eu dou um exemplo muito legal dessa empresa, que é para o sabão em pó, por exemplo, né, vamos pegar esse produto que é mais famoso, o Ariel, por exemplo. Para desenvolver um bom sabão em pó, você precisa de entender a relação dele com a água. Né? Hoje o sabão é líquido. Né? Não faz muito sentido você pegar uma substância líquida, transformar em pó, para depois a primeira coisa que você faz é jogar na água novamente. Olha quanta energia desperdiçada, né? Um desperdício total. Tem a ver com a cultura no passado de como as pessoas consumiam um pouco o sabão em pó. E aí eles tiveram uma ideia, se a gente colocasse aditivos para controlar essa água, porque a água do Brasil é diferente da água da Colômbia, que é diferente da água na África, na Ásia, então a gente pode colocar componentes que equalizam a água. Nessa daí descobriram algo que hoje é muito legal, chama Pure, e eles mandam esse produto, foi uma descoberta, que eles usam sim em vários produtos, mas eles usam para purificar a água. Então, quando tem catástrofes, enchentes, uma das principais dificuldades e soluções humanitárias é acesso à água potável. E esse Pure, ele decanta, então você pega uma água barrenta, pega um balde de água barrenta, você joga igual um pozinho, ele decanta as partes sólidas, e você fica com a água potável em cima. Então, assim, é uma empresa muito disruptiva em algo de consumo. Eu poderia falar várias de tecnologia, eu poderia falar outras, mas ela é tão disruptiva, não só na criação dos produtos, mas em encontrar a própria identidade, de criar a própria cultura. O presidente, ele foi estagiário. Eles têm, sim, uma forminha. Às vezes, lá dentro, eu que tinha vindo da concorrente, da Unilever, passei pela Suzano, eu era um ET. Na minha época, não contratavam gente da Unesp, contratavam da USP, da Unicamp, do ITA. Eu era um ET, mas era um ET que me adaptei bem lá dentro. Pensava diferente, tinha bons projetos. E a empresa, além dessa questão de ter uma própria linha, ela foi a maior empresa de bens de consumo no mundo, mas isso também não é bom, porque quando você é o maior, todo mundo fica olhando para você, todo mundo fica tentando pegar os seus recursos, isso aconteceu comigo, eu saí por conta disso, todo mundo fica olhando o que você faz e segue os passos. Então, por opção, a empresa decidiu encolher, passou partes que ela falava, isso não combina com a minha estratégia futura, prefiro ser menor, mas continuar sendo lucrativa, pensar em modelos novos, pensar em sustentabilidade, continuo sendo um bom fã da empresa, ainda que eu acho que mudou tanta coisa e hoje os profissionais não são tão bons quanto eram antigamente, mas ainda tem muita gente boa lá, muita gente talentosa e seguindo o seu caminho. É uma baita de uma empresa e tem que ficar de olho. Eu destacaria ela. E outras eu posso falar, em tecnologia, tem várias, até em empresas que são EPCistas, né? Engenheiram, né? Constroem e implementam, né? Montam aquilo, né? Tem uma chamada Fluor, que só faz obras gigantes, é muito boa. A própria Kimberly, claro que tem umas coisas interessantes, e uma empresa fantástica, cabo a rabo, mas tem áreas, divisões, produtos que fazem coisas bacanas. A Mondelez tem coisas bacanas, a própria Amazon, eu acho que faz coisas fantásticas também. Ela transformou o supply chain no mundo em empresas
que poderiam ter isso na mão. Em umas discussões com a liderança sênior da PepsiCo, em supply chain, uma vez um líder, já prestes a se aposentar, falou assim: nós temos que fazer igual a Amazon. A Amazon tinha 12 anos assim de expoente assim, no mercado, né? Temos que fazer o que eles estão fazendo, robotizar a logística, robotizar. Eu falei assim, pois é, a PepsiCo tem mais de 100 anos. Ela tem a capilaridade que só perde para os Correios. A PepsiCo entrega salgadinho, Elma Chips, na banca de jornal, na padaria, num supermercado. E a Amazon, que é muito mais jovem, conseguiu furar tudo isso e transformar o supply chain. Eu acho que eu sei onde paramos. E não é olhando para fora que a gente vai resolver os problemas. Essa é uma coisa, fazer benchmark nas empresas é muito bom, saber o que há de melhor. Mas o benchmark, às vezes, ele não está nas empresas para fora ou nas grandes empresas. Às vezes vai estar num pequeno negócio. Na padaria do lado tem um processo que resolve o problema da sua empresa. Mas o principal benchmark vem da criatividade e inovação de dentro, dos funcionários. E não é toda a liderança que tem a capacidade de construir, planejar, elaborar e tirar o melhor dos seus funcionários. Eu, graças a Deus, em todas as empresas que eu passei, eu consegui construir relativamente bons times que entregaram muito resultado, que geraram uma amizade muito profunda. Até hoje, muitos deles estão trabalhando juntos, né, em outras empresas, acabaram se situando e eu formei verdadeiros amigos. Né, converso com muitos deles, né, troco ideias de carreira, inclusive, às vezes, eu na posição de pedir conselhos. Então, acho que vem muito das grandes olharem para a liderança. A liderança tem que ser mais humilde, estratégica e atenta às novidades. É isso que vai fazer uma empresa ser boa. A P&G normalmente tem esses requisitos aí, historicamente. Tira do sério desrespeito. Porque o desrespeito, ele é o que vai erodir um relacionamento. E, às vezes, o respeito, ele, para ser construído, ele depende só do interesse genuíno. O desrespeito gratuito e, às vezes, meio impessoal, né? Você não precisa ser desrespeitado diretamente. Ele é o desrespeito velado, é o que mais me aborrece. Hoje, todo mundo nesse país está sendo desrespeitado todo dia, diariamente. Nas empresas, eu vejo colegas sendo desrespeitados, nas escolas, a gente parou de se importar com os outros. Esse é um problema. Me derreto quando eu estou com a minha família, com meus amigos, gosto ali de estar junto, sou muito sociável, eu gosto muito, estou num momento único da minha vida, né? Meu primeiro filho está para nascer, então quando eu vejo minha esposa já com a barriguinha, eu me derreto bastante quando eu chego em casa, e agora está naquele momento de ver a barriguinha pulando, né, ver o bebê crescendo dentro, isso é muito, muito bonito. Depende da crítica, no geral eu gosto de observar, mas quando a crítica é na falta de respeito e a intenção não é boa, eu não gosto não, e eu sou bem sanguíneo, eu devolvo. Pode criticar, eu acho que a crítica faz parte da transformação. Esse é o principal do Critique. A crítica é o primeiro passo a uma transformação, a uma nova proposta. Mas ela tem que ser genuína e a intencionalidade tem que ser positiva, né? Visando o bem. Quando a crítica é só para detonar, isso é muito comum nas redes sociais, principalmente, né, com as pessoas se transformam, né, atrás do computador, né? Um fenômeno, né, social. Aí é triste, né? Às vezes não é o lado ruim delas. Hoje eu não ligo muito. No passado eu já liguei mais. Hoje eu já estou desapegado. A jornada de trabalho tem que trazer um aprendizado. Eu acho que eu nunca tive um dia da minha vida que eu não aprendi nada. E eu gosto muito disso. Voltar com algum conhecimento. Nem que o conhecimento não seja diretamente relacionado ao trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho e na interação com os colegas, a gente aprende coisas para a nossa vida, com a nossa família, com os nossos cônjuges, de como conviver em sociedade. E já que passamos tanto tempo no trabalho com os colegas, às vezes até mais do que com a nossa família, eu
gostaria, assim, que fosse uma segunda família. Tem gente que fala assim, não, eu só vou para trabalhar, não para fazer amigos. Eu falo, nossa, que pensamento triste. Se eu posso ter mais amigos, que bom, né? Se meus amigos são meus colegas de trabalho. Que bom se todo mundo pudesse ter amigos no ambiente de trabalho. E nem todo mundo tem isso. É triste. Minha jornada de trabalho é melhor com mais amigos. Eu acho que num panorama geral, acho que ele ia gostar, sim, do que eu virei, dos caminhos que eu percorri, ainda que incertos e com uma boa carga de ansiedade. E eu também carrego, né, nessa jornada muitos arrependimentos, decisões ruins, mal tomadas, precipitadas, atitudes que depois me arrependi bastante. Mas isso também é o que faz a gente ser humano, né? Não ser perfeito. A imperfeição faz parte da humanidade. Num panorama geral, acho que ele teria muito orgulho, sim. Ele é um sonhador, é um cara que gosta de sonhar bastante, de pensar, de criar e tentar fazer essas criações saírem da cabeça e se materializar. É um cara esperançoso, família, muito comprometido, com muita energia. Não sei quando vai acabar essa energia, mas ao mesmo tempo muito angustiado de ver outros que não tiveram a mesma oportunidade, com tanta dificuldade de alcançar. E acho que isso é o que me motiva mais, de tentar ajudar as pessoas, ainda que numa área da nossa vida, que é o trabalho. É isso que a gente procurou falar quando essa área foi tomada por pessoas que talvez na sua intenção e sem juízo de valor não estão fazendo tão bem para as pessoas. A gente acolhe muita gente que viu o curso da fulana que promete que você vai ganhar mais de 30 mil reais por mês no executivo, porque você vai despertar a mente e é porque você tem um bloqueio que você não vai fazer, sendo que a gente sabe como funcionam os funis de crescimento das empresas. Sabe que às vezes depende de tantos fatores internos e externos para uma pessoa crescer. E a gente vê que essas pessoas, coaches, faturam muita grana, faturam dinheiro. Mas será que elas estão entregando esse valor? Onde essa conta vai parar? E ter esse dinheiro todo como influencer, coach, né? Eu não me considero influencer, não me considero coach, mas será que isso vai preencher o vazio delas? Talvez ponha comida no prato, mas será que esse vazio vai ser preenchido? Lá na frente, que pessoas vão ser sabendo que não estão fazendo bem? E aí tem o contrário também, tem muita gente que acredita que está fazendo bem, e isso é um problema, porque sem metodologia e científica, né, verdadeiramente comprovada, sem um aprofundamento das questões e sem trazer aí pessoas que possam contribuir nessas causas, como que a gente garante que a gente está fazendo bem? Essa é uma grande pergunta. Eu, às vezes, me faço isso. Será que eu estou fazendo bem levantando determinadas questões? Será que o despertar para determinados assuntos é o momento certo? Será que eu tinha que ter mexido nesse assunto aqui, ou conversado com essa pessoa? Quem me assistiu, será que entendeu a mensagem corretamente? Essas perguntas eu vou ter que conduzir por um tempo, tentar melhorar minha forma de comunicar, a forma de fazer meu trabalho e de ajudar tanta gente no propósito. No Flow, né, nos estúdios, né, no Grupo Flow, no próprio Critique, no Flow SA, a gente descobriu que o mais legal também é ajudar as pessoas a falar o que tem que dizer, comunicar o que gostariam de comunicar e trazer para o mundo conversas, né, que possam ajudar as outras. Ainda que de uma forma leve, descontraída, ou às vezes mais séria, como tem que ser. Bom, galera, quem quiser me acompanhar, eu tenho um podcast, né, que é o Critique, né, a gente fala de assuntos corporativos, ele está no YouTube, em todas as plataformas principais. No Instagram, a gente está dentro da vertical dos estúdios Flow, que é o Flow SA, né, vocês vão achar como Flow SA TV. Quem quiser me procurar é Mário Speziano, é com S mudo e Z, né, SPEZIANO, é facinho de achar, Mário Spez, acha facinho em qualquer plataforma, inclusive no LinkedIn, que é um ambiente de negócio, de trabalho.